No ambiente em que nós convivemos, seja na família, seja na empresa, seja com os nossos amigos, na sociedade, o posicionamento que cada um tem na família, na empresa, nas amizades, é extremamente importante no sentido do significado da vida dessa pessoa. Eu saber se eu estou desempenhando bem o meu papel de pai, de filho, de marido, de esposa é extremamente importante. Eu saber se o meu desempenho no trabalho está sendo desejado, está sendo bem visto, é extremamente importante. Também nas minhas relações, se eu estou sendo um bom amigo, se eu estou sendo prestativo, também é significativo para a vida de uma pessoa. Então, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, seja na sociedade, eu ter essas informações é algo que me torna um ser humano mais adequado, um ser humano mais feliz. Então, na verdade, eu preciso que alguém me diga como que eu estou agindo em cada uma dessas situações. Agora, se ninguém me diz, como que eu vou saber o que eu tenho que melhorar? Como que eu vou saber o que eu tenho que, de alguma maneira mais imediata, fazer para que a gente possa ter uma relação mais saudável? Então, nesses três ambientes que eu estou me referindo, a palavra feedback emerge como uma necessidade real em termos de consequências. Para nós podermos definir feedback, eu diria assim, numa comunicação muito rápida e espero clara, que feedback é um processo que eu comunico a uma pessoa, a uma equipe, como a sua atuação está afetando as demais pessoas. Então, feedback, na verdade, é um processo de comunicação. É um processo de comunicação de como aquele comportamento, naquela circunstância, naquela situação, afeta os demais. Veja só, o feedback, então, tanto na família, quanto na empresa, quanto nas minhas relações de amizade, é extremamente importante para me ajudar a ser mais adequado. Eu não praticar o feedback pode me colocar numa situação bastante difícil, porque de repente eu estou incidindo, estou repetindo erros que alguém poderia ter me avisado. Então, a hora que eu recebo esse feedback como uma relação de ajuda para o meu comportamento, eu tenho a possibilidade de me tornar um ser humano melhor. Nós termos na sociedade a capacidade de darmos feedback e de recebermos feedback é uma questão fundamental para qualquer um de nós. Então, dentro desse contexto, a gente pode imaginar que a minha intenção em ajudar os outros e a minha intenção de ser um ser humano melhor garantem a efetividade do feedback. O que feedback significa? Retorno, retroalimentação. Se eu sou retroalimentado na informação sobre o meu desempenho, eu tenho possibilidades maiores do que se eu não tivesse. Dentro dessa realidade, pergunte para o seu marido, para a sua esposa, o que ela pensa de você sobre determinada questão. Talvez as respostas que você vai ouvir sejam surpresa, talvez não. Mas a hora que eu pergunto e eu tenho respostas, e se elas forem autênticas e sinceras, eu tenho a possibilidade de me tornar um ser humano melhor. Quais seriam os objetivos de um feedback? Que nós vimos que é uma relação que eu espero receber de outra pessoa. O feedback, na verdade, tem um grande objetivo, que é ajudar a mudança de comportamentos. Veja só que coisa interessante que nós temos nessa
relação de ajuda. Feedback sempre é considerado uma relação de ajuda. Se é uma relação de ajuda, você há de convir que o feedback ele é construtivo. Ou seja, eu saio do feedback melhor do que eu era, porque alguém me ajudou a mudar o meu comportamento. Então, essa relação de ajuda, ela de alguma maneira envolve dois posicionamentos. Eu posso dar um feedback positivo, que é aquele que reforça, intensifica um comportamento desejável. Por exemplo, lembre recentemente de algum comentário, de uma relação de ajuda que tenha valorizado o teu comportamento melhor. Esse comportamento positivo que alguém te disse faz com que você tenha a tendência de repetir esse comportamento mais e mais vezes. Então você recebeu uma relação de ajuda, de um feedback construtivo, positivo. Mas agora nós temos uma outra questão. Se o feedback é construtivo, ele também pode ter um aspecto negativo. Mas o feedback negativo é construtivo? Sim, o feedback negativo é construtivo. Por que que ele é negativo? Porque ele desencoraja a repetição daquele comportamento inadequado. Ele faz com que eu, sabendo que aquele comportamento não é o desejável, eu tenha a possibilidade de evitá-lo. Então, veja só, que coisa interessante. Feedback, então, nós já sabemos que é uma relação de ajuda ao outro. Essa ajuda faz com que ele tenha possibilidades de modificar o seu comportamento. E essa modificação de comportamento se dá através ou de uma intensificação positiva, aonde eu vou ainda mais longe naquilo que é desejável, ou numa situação de evitação, aonde o feedback negativo me sinaliza que o que eu estou fazendo não é o desejável. Então veja só que coisa interessante. O feedback é algo que serve para nós mudarmos os nossos comportamentos. Que bom nós termos pessoas preparadas para nos ajudarem a sermos seres humanos melhores. Infelizmente, na família, na empresa e até nas nossas amizades, as pessoas têm uma grande dificuldade em estabelecer uma relação de ajuda. Consequentemente, nós mantemos comportamentos que não são desejáveis. Você tem feito ultimamente feedback na sua família, na empresa e com as suas amizades? Você é capaz de precisar comportamentos que são desejáveis e valorizá-los na pessoa? Você é capaz também de pontuar comportamentos indesejáveis, traduzindo um comportamento negativo? Pois é. Cada um de nós seria um ser humano muito melhor se as pessoas próximas soubessem dar feedback. Infelizmente, essa é uma realidade que não acontece porque as pessoas têm dificuldade ou de dar feedback aos outros ou até de receber o comentário que o outro esteja fazendo. Logo mais nós vamos ver que no Brasil a palavra feedback se desgastou muito por esse despreparo do emissor e do receptor. E ele tem uma característica muito forte no sentido da depreciação. A palavra feedback, por exemplo, em muitos ambientes passou a ser sinônimo de outra coisa, ou seja, de algo ruim, de algo que as pessoas tendem a evitar. Então, pessoal, vamos assistir outro trecho.
take this, dog. Richmond on 3. 1, 2, 3. Richmond! Go! Take the foul, all right? Let's go. I got you. 1-4, 1-4. All right. Defense! Let's stay! Ball, baby. Help! Help! Get back! Get back! Get back! Get back! Junior, get back! Hold on. Let me down. Battle. You real, man. I mean that. All right. Keep your head up, baby. Oh, well, not quite the storybook ending, huh? Not for us, anyway. But you men played like champions. You never gave up. And champions hold their heads high. What you achieved goes way beyond the win-loss column or what's going to be written on the front page of the sports section tomorrow. You've achieved something that some people spend their whole lives trying to find. What you achieved is that ever-elusive victory within. And gentlemen, I am so proud of you. 4 months ago, when I took the job at Richmond, I had a plan. That plan failed. I came to coach basketball players, and you became students. I came to teach boys, and you became men. And for that, I thank you. If someone walked in this door right now and offered me the coaching job at any school in the state of California, you know which team I'd choose? St. Francis. I'm just saying, man. Can you? Richmond? Rich what? Richmond. Rich what? Richmond. Rich what? Richmond. Where we from? Richmond. What's my hometown? Richmond. What we love? Richmond. Rich what? Let it take you away and be home.
wish I could teach the world to sing. Write some music and have them tripping off the joy I bring. Shit, I wish that we can hold hands. Listen instead of dissing lessons from a grown man. And I wish the families that lack, but got love, get some stacks, brand new shot in the lap, that's so done. Vamos pensar no seguinte assunto. Como um líder, quando e como você dá feedback à sua equipe, você está se baseando apenas em resultados ou também em comportamentos? Você se sente realizado quando eles atingem uma meta ou quando você percebe o engajamento deles? Então, se o feedback é uma relação de ajuda, é importante nós sabermos que existem duas variáveis nessa relação de ajuda. E essas duas variáveis são extremamente importantes. Quer ver só? Uma variável no nosso processo de comunicação é o conteúdo do que eu estou te dizendo, do que o outro está falando. O meu conteúdo ou o conteúdo do outro podem ser duas palavras. Pode ser verdade, o que eu estou te dizendo, ou pode ser falso, pode ser uma mentira. O que o outro está me dizendo também pode ser verdade, pode ser mentira. Então nós temos aí uma variável de conteúdo que pode ser verdade ou mentira. Muito bem. Tem uma segunda variável, que é a intenção do que eu estou te dizendo. A minha intenção do que eu estou te dizendo também pode ser de dois tipos. Pode ser uma intenção construtiva, ou a minha intenção do que eu estou te dizendo pode ser negativa. Ou seja, é uma má intenção. No caso do conteúdo, verdade ou mentira, também na intenção pode ser construtiva ou destrutiva. Entre nós humanos, quando você tem uma intenção construtiva, sem qualquer conotação de natureza sexual, nós dizemos que é com amor. A intenção construtiva é com amor. O amor constrói. Quando a intenção é negativa, ou seja, destrutiva, nós temos uma situação de desamor. Então veja que coisa interessante que nós podemos compor com essas quatro variáveis. Eu posso te falar algo que seja verdade com amor. Verdade com amor pode ser uma coisa extremamente difícil, pesada, mas ela é construtiva. Eu posso te falar mentira com amor. É algo superficial, é algo light, é algo que você não fique brabo comigo, mas só que é mentira, mas é com amor. E eu posso te falar uma verdade com desamor, ou seja, eu estou sendo extremamente perverso, no sentido assim de te pegar no erro, por exemplo, e de falar aquilo assim com uma certa satisfação. É verdade o que eu estou te dizendo, mas eu carrego ali um desamor. E a quarta, que talvez seja a indesejável em todas as situações, é você ter uma pessoa que fale uma mentira com desamor, ou seja, ela mente para você se dar mal. Então, veja as seguintes historinhas que a gente vai relatar. Verdade com amor. A pessoa fala as coisas mais difíceis de forma construtiva. Quando você tem uma situação dessas, onde a pessoa fala do teu comportamento, fala do teu desempenho de forma construtiva, apesar de ser difícil, você sai agradecendo a pessoa. Por quê? Porque ela te fez um ser humano melhor. Agora veja só a situação de mentira com amor. Quem que gosta disso? Me engana que eu gosto. Você está mentindo para ficar de bem comigo, para ficar de bem na fotografia, para que nós possamos manter o nosso relacionamento. Só que a nossa relação é baseada em falsidade, é baseada em mentira. Agora veja só numa situação de trabalho. O chefe fala a verdade com desamor. A verdade com desamor humilha, agride, deprecia o outro. E você há de convir que falar mentira com desamor
é algo que extremamente falha de caráter, na medida em que eu estou querendo usufruir de alguma coisa, fazendo com que você se dê mal. Então, no processo de feedback, o desejável é nós termos verdade com amor. Mas você há de convir comigo que as pessoas não foram preparadas para falar a verdade de forma construtiva. Se nós pudéssemos dizer que o feedback tem, na verdade, com amor, a sua pedra angular, a sua razão de ser, nós não estaríamos exagerando. Nós precisamos, na verdade, estabelecer relacionamentos que sejam autênticos, que sejam reais e não baseados em falsidade ou desejo de depreciação. Você há de convir comigo que isso é uma grande conquista que o líder e os liderados precisam alcançar. Olá, eu sou o professor Alessandro Saad, estou aqui dentro do curso do professor Dante de Feedback, Feed Forward e Comunicação Eficaz para falar um pouquinho sobre alguns tipos de feedback. Você sabia que não dar feedback é um tipo de feedback? Não é muito bom, o colaborador fica ansioso, acha que fez alguma coisa errada, que está sendo punido, mas é sim uma das grandes formas de dar feedback. Você pode fazer isso conscientemente, de modo que ele provoque o contato, ou você pode estar fazendo isso sem perceber, e aí não é tão bom. Preste atenção nisso. Uma outra coisa é se preparar para dar o feedback ou dar o feedback no momento exato. São duas técnicas. Uma é, o colaborador sabe que você vai sentar com ele 2 ou 3 vezes por ano e vocês vão conversar sobre o que está acontecendo, sobre a carreira dele, o desenvolvimento pessoal, as atitudes, o comportamento e o que ele está entregando de resultado. Ele se prepara para isso, ele vai planejado, ele vai estruturado. Uma outra coisa é, aconteceu algo que não foi bom, você para imediatamente, chama esse colaborador e passa para ele o feedback do que aconteceu. São 2 estratégias distintas, cada uma se aplica num determinado momento e uma não inviabiliza a outra. É importante você saber como usar cada uma delas. Um outro feedback que a gente não percebe que é feedback, mas é um ótimo feedback, é a comemoração. Comemorar pequenas vitórias, pequenos avanços da empresa em determinados locais é super importante. Aquele cliente difícil que a gente conquistou, mesmo que o pedido não seja grande, a economia que a gente estava buscando por meio da eficiência veio, esse tipo de comemoração é um feedback muito forte e ele deve ser dado de forma coletiva, para que o grupo todo se sinta feliz e empoderado com o resultado. Aí tem outros 2 tipos de feedback que você também tem que prestar atenção. Um deles é aquele feedback vago. Na grande maioria das vezes é porque o gestor, o líder, ou não se preparou para o feedback, ou ele não tem coragem ou maturidade para dar um feedback correto. Então aquele feedback vago que faz com que a pessoa não entenda o que está acontecendo, não sabe se ele está sendo repreendido ou se está sendo elogiado, se continua assim ou se tem que mudar de atitude. Então esse é ruim. O outro é o detalhado. Esse particularmente eu também não gosto muito. É aquele feedback longo, cheio de itens, de pontos, que geralmente não ajuda. O feedback ele tem que ter começo, meio e fim, tem que ser claro, assertivo e fechar sempre com próximos passos. Ou seja, bacana, isso aqui foi muito bom ou não foi tão legal, e o que é que a gente vai fazer daqui para frente? Um abraço e a gente se vê na próxima.